Paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Um ótimo dia de domingo a todos. Tenham um bom dia. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, o teu lar e também a tua família. Que o Senhor venha abençoar de uma forma extraordinária. Estamos aqui nesta manhã para trazer uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual, para o teu coração, para que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, sabendo que o Senhor Ele é o maior interessado em nos abençoar, em nos guardar, em nos livrar e também nos proteger de todo o mal. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero fazer uma oração para que o Senhor possa tomar a direção da live desta manhã e que o Senhor possa nos abençoar acerca da sua bondade, da sua graça e também da sua misericórdia. Vamos orar a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso eterno Pai. Papai do céu, eu oro nesta manhã de domingo, em favor, meu Pai, deste amado ouvinte, Senhor. Peço a Ti, meu Pai, que vá de encontro a ele, não importando, Deus e Pai, a cidade, o estado, aonde quer que essa pessoa se encontre, Deus. Que essa palavra, meu Deus, possa entrar, Pai, dentro do seu coração, Deus, fazendo a diferença, Pai, na vida dela, fazendo a diferença na sua casa, na sua família. Que o Senhor venha abençoar, Pai, de uma forma extraordinária. E que no Teu nome, Jesus, nós venhamos encontrar força, Pai. Nós venhamos estar revestidos para fugirmos, ó Deus, de toda aparência do mal. E que a Tua presença, Pai, seja notória sobre as nossas vidas. Que nós possamos alcançar a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. E que nessa manhã o Senhor possa nos fortalecer, Pai. Fortaleça esse amado ouvinte, Jesus. Fortaleça a vida dele, a casa dele, a família, Pai. Desde já eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Pai. Que o Senhor venha curar, Pai, todas as enfermidades. Que o Senhor venha arrancar, Jesus, todas as enfermidades. Que o Senhor venha repreender, Pai, todas as enfermidades. Que o Senhor venha lançar por terra toda a fúria do inimigo, ó Deus. E que essa pessoa seja tocada e alcançada pelo poder das Tuas mãos. Vai repreendendo, Jesus. Vai repreendendo toda obra de macumba. Vai repreendendo toda obra de feitiçaria. Vai repreendendo, Jesus, toda obra de magia negra, Pai. Lança por terra, Senhor, toda a fúria do diabo contra a vida dessas pessoas. Quantas pessoas, meu Deus, que estão aí, Pai, à mercê do inimigo, Senhor, aonde o inimigo tem escravizado, aonde o inimigo tem usado elas a ponto de ocasionar escândalos, Senhor. Vai de encontro a essas vidas, Pai, que estão sendo presas, Pai, nos aguilhões dos vícios, Senhor, nas algemas dos vícios, Pai. Liberta, Senhor, de todo vício, Pai, do alcoolismo, das drogas, Pai, o vício dos jogos, Senhor, vício, Senhor, da pornografia, os vícios, meu Deus, da mentira, Pai, da calúnia, Senhor, aquele defamador, Pai, que tem usado os seus lábios para defamar. Senhor, liberta, Pai, liberta essas pessoas, liberta, Jesus, cada um, Pai, liberta, Deus, Pai, liberta aquele jovem, Pai, aquela jovem, Senhor, que está presa, Pai, nas coisas deste mundo, está presa, Senhor, nos desejos das coisas deste mundo, nas drogas, na bebida, na prostituição. Senhor, entra com providência, Pai. Colhe as lágrimas desta mãe, colhe as lágrimas deste pai, que está chorando em favor desta pessoa, que está clamando em favor dessa pessoa. Deus, entra com providência nessa hora, Pai. Vai repreendendo todo o mal, Senhor. Vai operando de uma forma poderosa, Pai, de uma forma gloriosa. Vai operando, meu Deus, de uma forma extraordinária, Pai. Porque Tu tens o poder, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Tu tens o poder, Pai, para operar o impossível. Nesta manhã, Pai, aonde o Senhor tem uma palavra para nós aqui nesta manhã. Nos ajuda a compreendermos a Tua palavra. E não somente compreendermos, Jesus, mas que venhamos viver a Tua palavra, Pai. Que venhamos ser, meu Deus, as testemunhas velozes que a Tua palavra diz, Pai, que testificam do Teu poder, da Tua graça
em que possamos verdadeiramente, Pai, representá-lo, Senhor, aqui nesta terra. Senhor, nos ensina a amar o nosso próximo, Pai. Nos ensina a amar, Senhor, o nosso semelhante, Pai. Nos ensina a ser manso e humilde de coração, Pai. Nos ensina, Deus e Pai, a ser humilde, Senhor. Quebra todo o ego, Pai, todo o orgulho, Senhor, que está no coração, Pai, do homem e da mulher. Toda a vanglória, Pai, todo o ego exaltado, Pai, que seja queimado, que seja derrotado e destruído pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Como teu servo e ministro da tua palavra, Pai, eu profetizo, ó Deus, toda a derrota, Pai. Eu profetizo a derrota, Senhor, do lábio mentiroso, Pai, da língua enganosa, Senhor. Todo o mal, Senhor, que tem sido lançado contra a vida deste ouvinte, Pai, que seja queimado nessa hora, em que o Senhor venha arrancar desde a raiz, Pai, confirmando a bênção, o milagre, a providência, através do teu poder, Pai. Deus, que a tua palavra nesta manhã, Deus, ela entre dentro do nosso coração, Pai, e nos dê sabedoria para compreendermos e entendermos a tua vontade, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, a minha Bíblia se encontra aberta no livro de Números, no capítulo 11, e a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Amém? Irmãos, se fosse para nós darmos um tema para esta mensagem, para essa palavra, nesta manhã, o tema da palavra da mensagem seria: fujam das murmurações. Que nós venhamos fugir das murmurações. Pai do Senhor, irmã Dilza, Pai do Senhor, irmão João, Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. O tema dessa mensagem seria, irmãos, para que nós venhamos fugir das murmurações. Que não venhamos ser um murmurador. Esses dias atrás, pastor Sérgio pregando na nossa igreja, cujo qual congregamos, e ele mencionava uma palavra que dizia que a maior parte da nossa vida, do nosso tempo, é baseado na dor. E a hora que ele foi explicar, ele dizia que ou você é murmurador, ou você é um adorador. E eu vejo e compreendo que a colocação dessa palavra faz sentido para nós nos dias de hoje. Porque nós temos essas duas opções. Nós temos a opção de murmurar, mas também nós temos a opção também de adorar. Mas para que você e eu possamos entender a palavra aqui nesta manhã, o tema seria: fujam das murmurações. É uma leve introdução dessa palavra para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco. Existem pessoas hoje em dia que nada para ela está bom. Qualquer coisa para ela é motivo para murmuração, para murmurar e para reclamar. As pessoas muitas das vezes elas reclamam se chove. Se está chovendo, elas reclamam, porque elas querem ver o sol. Mas se tem sol, reclamam que está muito quente e então queria chuva. As pessoas hoje em dia reclamam por causa do seu trabalho. Se lamentam, se queixam, reclamam do seu trabalho. Mas se não tem trabalho e estão desempregadas, elas então reclamam pela falta de emprego. As pessoas hoje em dia reclamam porque andam a pé, porque não tem um carro para andar. Mas quando tem um carro, elas reclamam porque tem que conservar este carro. E aí tem os gastos, e as pessoas muitas das vezes reclamam, nunca estão contentes com nada. As pessoas reclamam porque estão sozinhas e diz que isso é uma solidão. E reclamam o tempo todo.
Mas quando estão acompanhadas, elas reclamam do seu companheiro ou da sua companheira. Reclamam e para elas nada é tão bom. Para o murmurador, não tem jeito. Ele vai acabar reclamando de tudo, de todos, e para ele nunca vai estar bom. Sempre vai ter algo diferente. Eu mesmo já cheguei a pensar muitas das vezes que por mim poderia chover toda noite, mas durante o dia que desse sol. Só que eu, ao mesmo tempo, se eu fosse parar para pensar, e aquelas pessoas que trabalham à noite? Será que seria bom uma chuva para elas se chovesse toda noite? E o sol durante o dia? Ou será que talvez ela pensaria o contrário? Que não chovesse durante a noite, mas que chovesse durante o dia. Então, se nós pararmos para pensar e analisar, se nós não vigiarmos, sempre vai haver um motivo para nós murmurarmos. Sempre vai haver um motivo para nós reclamarmos. E o interessante que eu olho em tudo isso é que a murmuração, ela não está simplesmente só naquelas pessoas que não conhecem a Deus. Ela não está simplesmente só naquela pessoa que não serve a Jesus. Não, muito pelo contrário. A murmuração, ela está em todos os lugares. A murmuração está às vezes dentro de casa. Murmuramos, reclamamos da comida que comemos, do alimento que temos, da roupa em que vestimos, da cama em que dormimos. Reclamamos do travesseiro, murmuramos do travesseiro. Murmuramos muitas das vezes do chuveiro, murmuramos de uma coisa e de outra, até coisa simples do dia a dia. Até parece que isso virou um hábito na vida do ser humano, que parece que se ele não reclamar não está bom. Parece que se ele não murmurar, não está certo, não está correto. E acaba virando um hábito na vida do ser humano, o fato de ser um murmurador e um reclamador. Só que o que nós precisamos entender na palavra de Deus é que dá a entender que muitas das vezes nem Deus suporta o murmurador. Dá para nós entendermos aqui na palavra que nós lemos que nem o Senhor se agrada do murmurador. Então, analisando por essa analogia, por essa lógica, nós podemos entender então que não pode ser uma coisa normal ser um murmurador, porque vamos estar desagradando a Deus. O Senhor não vai estar se agradando. O Senhor não vai estar contente com o murmurador, com aquele que reclama de tudo, com aquele que para ele nada está bom, para aquele que só sabe reclamar, para aquele que só sabe se queixar daquilo que tem, daquilo que o Senhor preparou para ele. Deus te abençoe, Vini. Um ótimo dia, um ótimo domingo para você, para tua esposa, para tua família, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Então, o fato de ser um murmurador não pode estar relacionado que, isso é normal, isso é comum de qualquer ser humano. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos entender que nem mesmo Deus suporta o murmurador. Vemos na palavra que a murmuração, na verdade, ela acaba se tornando até mesmo um pecado. E o Senhor, ele não ama o pecado. O Senhor, ele ama o pecador. Só que chega um ponto em que eu posso olhar para a palavra de Deus e entendo que a murmuração, muitas das vezes, se torna tão tamanha e tão grande que ela acaba acendendo a ira de Deus. E deixa o Senhor irado, o Senhor fica irado, sim. O Senhor fica triste com aquele que murmura. O Senhor fica triste com aquele que reclama. E pensar que o Senhor nos dá tudo. O Senhor nos dá o sol porque precisamos. O Senhor nos dá a chuva porque nós precisamos. O Senhor, ele sabe de cada necessidade que eu e você temos. E muitas das vezes nós somos ingratos a Deus com aquilo que o Senhor nos dá. Já imaginou você dar um presente para o teu filho, para a tua filha, e quando você coloca aquele presente na mão dele, você olha para ele e você nota que ele não gostou? Você não se sente mal também? Você não se sente mal com aquela reação? Você não fica, imaginando, que ingrato, né? Foi o que eu consegui comprar, ou foi o que eu consegui alcançar para dar para ele, e de repente aquela situação te deixa triste. E assim é Deus, o Senhor também se entristece
quando murmuramos, quando nós reclamamos e quando nós não damos o devido valor que deveria ser dado. Portanto, eu quero dizer algo para ti aqui nessa manhã. Eu quero dizer algo para ti aqui nesse exato momento. Fuja das murmurações. Deixe de ser um murmurador. Vamos deixar de ser murmuradores. Ao invés de nós murmurarmos, vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus e muitas das vezes, ao invés ainda de nós querermos murmurar, vamos agradecer a Deus e dizer para Ele: Senhor, obrigado. Se o Senhor mandou este sol, é porque o Senhor sabe que nós precisamos. Que sabe, eu não preciso de todo esse sol, mas tem pessoas ao meu derredor que precisam. Por exemplo, quem trabalha na agricultura precisa do sol e da chuva. Precisa. Só que o Senhor sabe as necessidades de cada um. O Senhor mesmo diz que Ele dá o sol e a chuva para os bons e para os maus, é para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Mas muitas das vezes as pessoas reclamam. As pessoas não estão contentes com aquilo que o Senhor tem dado. Então, uma das coisas importantes é nós fugirmos da murmuração. Isso acontece dentro das igrejas. As pessoas murmuram do pregador, as pessoas murmuram da pregação, as pessoas murmuram muitas das vezes da cadeira em que sentam na igreja, as pessoas murmuram do calor que está lá dentro da igreja, do frio que está lá dentro da igreja. As pessoas murmuram e reclamam o tempo todo. Em todo instante, em todo momento estão reclamando. Certa feita, esses dias atrás, eu ouvi uma história que me deixou pensativo, e é um fato, uma realidade, que se nós aplicarmos isso durante o nosso dia, nós vamos ter uma vida totalmente abençoada. Se nós botarmos um centro nisso tudo, e esse centro for Jesus, a gente vai acabar fugindo das murmurações. Se nós colocarmos um foco, um alvo principal em tudo que a gente passa e que a gente está vivendo, e esse foco, esse alvo for Jesus, a gente vai deixar de murmurar. Certa feita chegou um jovem na igreja e disse: pastor, eu vou sair da igreja. Não quero mais ficar aqui. Em todo canto é um irmão falando do outro, acontece isso, é pessoas caminhando dentro da igreja, outra vai beber água, outra vai para cá, outra vai para lá, e essa igreja não serve mais para mim. Não vou mais ficar aqui. Eu vou sair da igreja. Aí o pastor, direcionado por Deus, falou para ele assim: olha, faz o seguinte então. No próximo culto eu quero que você venha. E eu vou te lançar um desafio para você. Aí depois desse desafio você pode ir embora. Você pode ir para onde você quiser, para a igreja que você quiser, para o lugar que você quiser. Ele disse: tá bom, pastor, então tá. No próximo culto ele chegou, o pastor também estava lá. E ele então falou com o pastor: pastor, o que o senhor quer que eu faça nesse culto de hoje? Porque hoje o senhor sabe que é o último culto que eu venho. Ele disse: então tá bom. Foi lá e encheu um copo com água e entregou aquele copo de água cheio na mão daquele irmão, na mão daquele jovem. E falou para ele assim: ó, durante o culto que vai ocorrer aqui nessa noite, eu quero que você pegue esse copo com água e que você caminhe, fique caminhando aqui por dentro da igreja. Mas não quero que caia nenhuma gota da água desse copo, nenhuma gota. Mas eu quero que você fique durante o culto todo, desde o começo até o final do culto, andando com esse copo de água na mão. Mas cuida, porque não pode cair nenhuma gota d'água. Ele disse: não, moleza, isso vai ser fácil para mim. Depois disso o senhor sabe que esse é o meu último culto. Sim, pode fazer. E foi. E começou o culto, começou a oração, começou os louvores. E aquele jovem andando com aquele copo de água por dentro da igreja, de um lado para o outro. Ia para um lado, ia para o outro, ia para frente, para trás, e assim foi. Quando acabou o culto, ele chegou diante do pastor e disse: pastor, está aqui o copo d'água. Não derramei nenhuma gota como o senhor falou. Tá bom, pastor? Agradeço por tudo que o senhor me ensinou, por tudo que eu aprendi, mas hoje é o meu último culto. Aí o pastor falou para ele assim: tu tem certeza que tu vai sair? Ele disse: sim, tenho certeza. Daí o pastor: então deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, durante o culto que nós tivemos aqui, você viu alguém falando mal de alguém? Não, pastor, eu não vi. Você viu alguém caminhando para dentro da igreja, de um lado para o outro, fazendo alguma coisa que não era agradável?
Não, pastor, hoje eu não vi nada porque eu estava concentrado no copo de água para não cair uma gota de água que o senhor tinha me mandado. Aí o pastor falou para ele, pois é. Tá vendo que se você vier para o culto focalizado simplesmente em Jesus, porque esse copo com água na tua mão simboliza Jesus. Se você vier para o culto focalizado em Jesus, você não vai prestar atenção nas outras coisas que estão acontecendo. Se você vier para o culto focalizado em adorar a Jesus, em servir a Jesus, em fazer a vontade dele, você não vai murmurar, você não vai se queixar, você não vai reclamar, porque o teu foco vai ser Jesus. Moral da história, irmãos, não são as pessoas que estão ali dentro que nos distraem. Nós é que já chegamos ali distraídos. Nós é que já vamos para o culto adorar a Deus, mas lá dentro nós já estamos distraídos. Já vamos com a cabeça, irmãos, pensando em outras coisas. Na verdade, como disse o profeta Isaías, se não me foge a memória, Senhor, quem deu ouvido e quem deu crédito à nossa pregação? Porque este povo tem chegado no Senhor com o seu corpo, mas o seu coração está longe da presença de Deus. Então, se nós estivermos focalizado em Jesus, e Ele for o centro de tudo na nossa vida, nós não vamos dar importância para as coisas que estão acontecendo ao derredor, porque o nosso foco é Jesus. Jesus, eu vim aqui hoje para te adorar. Jesus, eu vim aqui hoje para louvar o teu nome. Jesus, eu vim aqui hoje porque eu quero sentir a tua presença. Jesus, eu vim aqui hoje porque o Senhor é maravilhoso. Jesus, eu vim aqui hoje porque eu sei que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Quando o homem e a mulher buscam o Senhor, focalizado no Senhor, nada que está ao seu derredor vai abater a sua fé. Eu vejo pessoas que vão para a igreja e saem da igreja pior do que muitas das vezes chegaram, porque foram lá simplesmente e só ficaram reparando a roupa da irmã, o cabelo da irmã, reparando no fulano, reparando no ciclano, olhando para um lado e para o outro, não presta atenção no culto, não focaliza no Senhor, não presta atenção em adorar a Deus. Então tem muitas pessoas hoje que estão no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e estão sendo murmuradores, e com isso faz com que pessoas se tornem murmuradores também. Então o nosso foco tem que ser Jesus. E quando nós focalizarmos em Jesus, não vai ter culto ruim, vai ter culto que vai ser só glória, vai ter culto que tem que ser bênção, vai ter culto que vai ser vitória. Nem que você tenha que chegar lá na igreja e ficar com teus olhos fechados, concentrado no trono da glória, ficar ali concentrado no Senhor, meditando na palavra do Senhor, para que o Senhor venha falar contigo e te encher. Ah, mas se você é uma pessoa distraída, e se distrai com qualquer coisa, fecha os teus olhos, fica lá com os olhos fechados, dá glória a Deus, dá aleluia, mas não fica perdendo o teu tempo despercebido, murmurando, reclamando, reparando na irmã, reparando no irmão, reparando no outro. Tem gente que vai na igreja, irmãos, e repara tanto, mas tanto, que ele consegue enxergar se a irmã passou uma base na sua unha. E aí, ao enxergar a base na unha daquela irmã, já começa até mesmo a murmurar e reclamar. Já começa até mesmo a falar, olha, aquela lá passou base, está lá no culto fazendo o quê? Se você não foi lá para adorar a Deus, então não vá. Se você não foi lá para sentir a presença de Deus, então não vá. Porque na igreja é lugar de adorar a Deus, é lugar de sentir a presença de Deus, é lugar de você buscar a Deus, é lugar de você louvar a Deus. Mas tem gente que vai lá só para reparar, tem gente que vai lá que é só para murmurar, tem gente que vai lá que é só para se queixar, tem gente que vai lá que é só para atrapalhar o culto. Então não faça isso. Deixa de ser um murmurador, porque o Senhor não se agrada do murmurador. A ira do Senhor se acende contra o murmurador. Veja que nós lemos aqui no versículo 1, na parte B do versículo, a Bíblia diz que o Senhor ouviu a murmuração do povo. O Senhor ouviu a murmuração do povo. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles. Então entenda que nem mesmo o Senhor suporta o murmurador. Nem mesmo o Senhor se agrada do murmurador. Portanto, deixe de ser murmurador. Não vá na igreja para murmurar.
Não vá na casa de um amigo para murmurar. Não vá num encontro de família para murmurar. Não se encontre com um amigo, não vá falar com um amigo para murmurar. Mas seja um adorador por excelência. Adore a Deus, exalte a Deus, glorifique a Deus. Dê toda a honra e toda a glória para Ele. E deixe de ser murmurador. Não murmure mais. A partir de hoje, ao invés de murmurar, dê honras e glória ao nome santo do Senhor. E não provoque a ira de Deus através da murmuração. Porque a ira do Senhor vai se acender. E muitas pessoas estão pagando preço hoje por causa da murmuração. Porque o Senhor tem fechado as portas muitas das vezes para ela. O Senhor tem trancado as portas muitas das vezes para essa pessoa que tem se tornado murmurador. Portanto, deixe de murmurar. Deixe de reclamar. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem te dado. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem te concedido. Ah, irmão, você fala isso, mas você não sabe o que eu tenho passado. Verdadeiramente eu não sei, mas o Senhor, Ele sabe. E isso é o que importa. E uma coisa eu quero dizer para você aqui nessa manhã. Se você está passando hoje essa luta que você está passando, é porque Deus olhou para você e encontrou você capacidade e força para vencer essa luta. Sabe por quê? Porque o Senhor não escolhe um fracassado para passar uma luta, sabendo que ele não vai passar. Não, o Senhor não escolhe. Me dizem qual texto da Bíblia Sagrada Deus escolheu alguém para passar por uma provação, sabendo que aquela pessoa não ia passar. Olha, por exemplo, Jó. Por que Deus escolheu Jó? Por que Deus não escolheu o Pedro, o Antônio, o João, o José, a Maria, qualquer um? Não, mas Deus escolheu Jó. Por quê? Porque Deus sabia que Jó era um homem que ia suportar aquela prova e não ia murmurar, não ia reclamar. Ele não ia. Ele ia permanecer firme. Olha os profetas que Deus escolheu. Tantos profetas que havia na escola de profetas naquele tempo, e o Senhor escolheu um tisbita que morava lá na cidade de Gileade, nos termos de Gileade. Mas por que Deus escolheu ele e não aquele que estava se formando lá? É porque Deus sabia que Elias tinha capacidade de passar por aquela prova. E assim é você. Você que está hoje passando essa prova, não murmure, agradeça a Deus de ter escolhido você. E sabe por que Deus escolheu você? Porque lá na frente você vai dar um testemunho, você vai honrar o nome do Senhor, você vai louvar o nome dEle, e o Senhor já sabe disso. Só basta você saber disso. Só basta você enxergar que é dessa maneira. Só basta você enxergar aquilo que você não está conseguindo ver, que o Senhor já olhou para você e viu que você tem condições. Só basta você enxergar. Entenda, irmãos? A luta que eu passo hoje, o Senhor olhou para mim e viu em mim capacidade de vencer. Por isso que Ele permite eu passar a luta que eu estou passando, a prova que eu estou passando. E assim é você. Quem sabe a tua prova hoje é na saúde, é financeiro, quem sabe a tua prova hoje seja ela material, eu não sei, mas você está passando uma prova e o Senhor está permitindo, e não murmure, agradeça a Deus por isso. Porque lá na frente, quando você passar, você vai ver que foi Deus que te preparou, foi Deus que te aperfeiçoou para uma vitória bem maior que Ele tem para te entregar lá na frente. Amém? Então a partir de hoje, irmão, a partir de hoje, minha irmã, a partir de hoje, meu amigo, deixe de ser murmurador. Vamos agradecer a Deus por tudo. E eu creio que o Senhor vai nos abençoar. Amém? Que Deus te abençoe. Que essa palavra ela entre no teu coração e que o Senhor te abençoe abundantemente. Amém? Que o Senhor possa te dar sabedoria, tanto para mim quanto para você, para que nós venhamos deixar de ser murmuradores e vamos ser mais adoradores. Amém? Porque a murmuração e o murmurador, a palavra do Senhor diz que acende a ira do Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele é amor, mas Ele também é justiça. O Senhor, irmãos, Ele tarda em irar-se, mas Ele também se ira. Então, ao invés, irmãos, de sermos murmuradores, vamos ser um adorador nesse dia de hoje. Vamos ser um adorador aqui nesta terra, cujo qual estamos vivendo, estamos por um espaço de tempo. Deus abençoe meu irmão Josué, Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus abençoe o Ademar Coelho também, que Deus abençoe vocês de uma forma extraordinária, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. O Senhor tem bênçãos maravilhosas
para derramar e abençoar a vida de cada um. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vamos orar a Deus. Grande Deus e Pai. Deus, eu recebo a Tua palavra aqui nessa manhã, Senhor. E peço ao Senhor, Pai, que ensina-me, ó Deus. Ensina-me, ó Senhor. Eu vejo, Jesus, pela Tua palavra, que o Senhor permitiu um espinho na carne de Paulo, para que Paulo não viesse se exaltar. E a Tua palavra diz, Senhor, que se Paulo porventura viesse a se exaltar, esse espinho na sua carne o afligia, a ponto de que ele não se exaltasse, Senhor. E o que eu quero te pedir, meu Pai, aqui nessa manhã, Deus, é que eu não vou pedir um espinho na carne, Pai, do irmão e da irmã, Pai. Não vou pedir um espinho na minha carne também. Mas eu vou pedir ao Senhor que seja feita a Tua vontade sobre a nossa vida. Peço ao Senhor que nos ajude, Pai, para que não venhamos ser murmuradores, não. Mas que nós venhamos, ó Pai, sobre todas as coisas, Pai, ainda assim ser um adorador por excelência. Adorarmos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Glorificarmos o Teu nome, Jesus, na alegria e também na tristeza, Pai. Porque o verdadeiro adorador, Pai, ele não adora simplesmente, Pai, quando a vida está tudo bem. Sendo que muitas das vezes, Pai, tem muitas pessoas que só Te procuram, Deus, também quando o negócio está a ponto de desabar. Tem pessoas que só Te procuram, Deus, quando precisam, quando elas só querem. E que nós não venhamos ser assim, Pai. Que nós verdadeiramente, Jesus, venhamos Te buscar, Pai, em todo instante, em todo momento, em toda hora. Não simplesmente só a hora que precisamos. Porque aquele Pai que é procurado só quando as pessoas necessitam dele, demonstra, Deus e Pai, que há uma busca somente por interesse. Mas quão maravilhoso e glorioso é, Pai, aqueles que Te buscam, Senhor, em todo instante, em toda hora, em todo momento. Aqueles que Te buscam quando tem alimento na mesa e quando não tem, Pai. Aqueles que Te buscam, Deus, quando tem a vida financeira tá boa e quando ela não tá. Aqueles que Te buscam, Deus, na alegria, mas também Te buscam na tristeza, Pai. Quão maravilhoso é, Pai, o homem e a mulher que Te busca, Senhor, não simplesmente por interesse, Pai, mas porque quer estar pertinho de Ti, Jesus. Porque quer que o Senhor esteja perto dele também. Quão maravilhoso é, Pai. E é isso que eu peço ao Senhor aqui nessa manhã. Desperta-nos, ó Deus, para que possamos buscar o Senhor, Pai, com prazer na alma e alegria de poder estar perto do Senhor. Estar perto de Ti, Pai. Quão maravilhoso é, Pai, podermos estar próximo do Senhor. E que a graça do Senhor seja derramada sobre a nossa vida. Pai, eu Te louvo e Te exalto. Porque eu sei que o Senhor é bom, Deus, e as Suas misericórdias duram para sempre. Pai, nos abençoe, Deus. Que buscamos o Senhor, Pai, verdadeiramente, Pai. De corpo, alma, espírito e coração. Porque aqueles que estão contigo, ó Pai, a Tua palavra diz, Pai, que nova criatura é, Senhor. E que o Senhor, Deus e Pai, é quem peleja por eles. Portanto, eu Te peço, Jesus, nesta manhã, visita cada ouvinte, Pai, da Tua palavra. Visita o Odilon, Deus, abençoe a vida dele, Pai. Abençoe o trabalho dele, Pai. Abençoe a casa, Jesus, dando saúde para o Teu filho. Abençoe também, Deus e Pai, a Cristiana, Pai. Visita ela, o seu esposo, Pai, a sua família, Deus. Derrama sobre eles a Tua graça, a Tua bênção, milagre, a vitória. Visita o meu irmão João, Deus, a Dilza. Meu irmão Ronaldo, meu irmão Paulo, a minha irmã Vera. A cada um, Pai, dos meus irmãos e minhas irmãs, Pai, que o Senhor visite nesse dia de hoje. Mas em especial, Jesus, eu quero orar, Pai, por aquela pessoa, Deus, que ainda assim, Pai, tem reclamado de tudo, tem murmurado de tudo, Senhor. Nada está bom para ela, Pai, nada está contente, Pai, para essa pessoa. Ela reclama de tudo, Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, vai de encontro a esta pessoa, Pai. Alegra, Jesus, o coração dela, Pai, confirmando a bênção, o milagre, a vitória, para que ela seja tocada, meu Deus, pelo poder da Tua glória e pela presença do Teu Espírito Santo, e que venhamos ser adoradores por excelência, Pai, através da Tua palavra, através do Teu poder. Me ensina, Jesus,
a ser melhor do que eu tenho sido. Ensina o teu filho, a tua filha, Pai, que me ouve agora, a ser melhor do que tem sido. Que possamos semear sementes boas, Pai. Que possamos, Deus e Pai, sermos mansos e humildes de coração. E que a tua palavra, Deus, ela venha ser, Pai, derramada em cada coração nesta manhã. E que possamos ser alcançados pelo poder da tua glória. Pai, te agradeço. Fica conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Um bom domingo a todos e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe.